só o Senhor é nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. 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 Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. 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 Hoje nós vamos falar de jejum, mas antes de nós iniciarmos, eu quero contar um breve testemunho para vocês. É rápido, né? Nós recebemos a instrução de que a igreja esse ano deveria ir mais vezes para passar um tempo de oração, um tempo de entrega, um tempo onde você entende que estar aqui nesse ambiente fará diferença. Muitas vezes a gente não entende com a nossa mente, mas a gente recebe a instrução do Espírito e a gente obedece, mesmo questionando às vezes, mas não em qualquer lugar. Oração não é válida em qualquer lugar, né? Quantas vezes a gente questiona, ir para lá para quê? Pois bem, se nós não entendermos e passarmos os testes que são colocados diante de nós, muitas coisas vão ficar sem ser resolvidas em nossa vida. Precisamos entender que quando escolhemos andar pelo Espírito, vai exigir de nós uma compreensão espiritual e não intelectual das ordens de Deus. E esses dias, né, eu já vinha fazendo esse tempo de oração aqui há muito tempo, né, desde o ano passado eu vinha para cá, principalmente fim de semana, em alguns dias ou meio de semana quando eu tinha um tempo, e eu comecei a fazer uso disso. E nas últimas semanas, eu aqui orando, adorando a Deus, o Senhor me trouxe a memória de coisas que eu tinha no meu coração que estavam adormecidas, não esquecidas, mas adormecidas. E eu tenho uma história muito interessante, gente, muito peculiar, vamos dizer assim, né? Eu não fui uma filha desejada, porque eu não venho de um casamento convencional, né? Meu pai era 30 anos mais velho do que a minha mãe, e minha mãe engravidou do meu pai, e aí, como ela sempre dizia, você eu escolhi deixar viver. Dá para entender, né? Então, o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. E eu nasci. Mas meu pai não queria, óbvio, porque ele era um homem casado, já tinha a família dele, era um homem que tinha uma vida social bem conhecida em nossa cidade. Eu tinha um tio que era deputado federal, a família toda política. Então, assim, uma família que tinha um certo nome em minha cidade. E assim eu fiquei escondida durante muitos anos, né? Então, assim, ninguém sabia quem era meu pai, a não ser alguns vizinhos bem próximos de onde nós morávamos. E eu não, até os 10 anos de idade, 9 anos, eu não tinha certidão de nascimento. Eu não existia. Eu estudava numa escolinha de bairro onde a diretora conhecia minha mãe e foi levando a situação. Até que quando eu cheguei no quarta série, que eu precisei ir para a quinta, ela chamou minha mãe e falou, ó, você precisa resolver. E aí minha mãe me registrou como filha sem pai. E foi uma tragédia, né? Minha mãe era uma mulher que ela tinha uma personalidade
muito difícil, muito feroz, muito valente, mas bastava um olhar do meu pai que ela virava um gatinho, né? Ela era capaz de passar por cima de qualquer um. Quem conheceu sabe, né? Mas, enfim, eu cresci nesse ambiente de extrema rejeição. Eu fui criada com alguns mimos, alguns luxos. Nunca estudei escola particular, isso há 50 anos atrás, né? Era só para quem tinha recurso. Sempre estudei escola particular boa, sempre tive tudo de bom e do melhor. Nossa casa sempre teve alguém para fazer as coisas, só que eu não tive meu pai. Meu pai era visita, né? Ele ia várias vezes na semana visitar a minha mãe. E aí eu cresci nesse ambiente, odiando esse ambiente, porque não era o que eu queria. Principalmente porque como eu estudava numa escola onde o ensino era bom, a consciência intelectual da gente também amadurece muito. Então eu era uma criança de 12 anos que entendia tudo e sabia tudo e rejeitava tudo aquilo que eu vivia e falava com ele e com ela, mas ao mesmo tempo eu ficava no lugar de filha, porque eu era uma criança e eu não via a hora de sair daquilo ali, né? Até que um dia, né, eu casei, que já é outra parte, mas eu quero falar dessa parte de rejeição que eu vivi com o meu pai muito grande. E eu carregava isso comigo muito forte. Então na escola eu queria ser a melhor, a primeiro lugar, que tirava as notas mais altas, a que era líder da sala, a melhor do time. Sempre eu queria ser a melhor. Não porque ser a melhor é porque eu aprendia mais ou porque... Não, é porque para ver se meu pai vivia. É para ver se ele tinha orgulho de uma filha que ele nunca quis. Então eu sempre batalhei em estar na frente, a vida toda. E carreguei isso por anos, né? Essa cobrança comigo muito grande. E como eu passei pelo primeiro casamento e pelo segundo, né? Então assim, também houve uma rejeição dentro do meu coração, como se eu não fosse aceita, como se houvesse algum problema comigo. Até que Jesus veio, né? E veio me curando, e me sarando, e me esclarecendo, e colocando a identidade em mim, e me chamando de filha, e dizendo que por onde eu era, né, por onde eu andava, eu seria reconhecida como filha do Altíssimo, e ele foi imprimindo a verdade dele dentro de mim. E nesse dia que eu estava orando, veio todas essas coisas e mais coisas ainda que, né, a gente... Aí falar aqui vai, né, vencer o horário. E enquanto eu orava e chorava muito, porque quando vem essas coisas, né, mexe com a alma, mexe com tudo na gente, né? Sua carne. Então eu chorava e agradecia ao mesmo tempo, por Deus não ter se esquecido de mim. E aí ele falou assim: filha, hoje eu trago uma cura sobre sua vida, porque você viveu parte da sua vida em secreto, em segredo, onde o seu pai, de carne e osso, não queria que ninguém soubesse que ele tinha uma filha, por melhor que ela fosse, mais bonitinha que ela fosse, por mais inteligente que ela fosse. Mas comigo não é assim, porque ainda que o seu pai terreno te rejeitou, eu te amei desde o ventre da sua mãe. E eu já tinha um chamado para você. Quando você sobe no púlpito, que é outra coisa assim, que eu sempre tive um pouco de dificuldade para lidar com o que eu senti com a fala dos irmãos. Todo mundo que sobe aqui fala assim: quando eu subo no púlpito eu fico tremendo, eu passo mal, eu esqueço o que eu vou falar, aquelas coisas, né? Que a gente sabe que tem o temor de Deus, sim, eu sou, mas também tem muita questão da alma, da insegurança. E quando eu subo aqui, eu fico extremamente agradecida, extremamente feliz, porque é um lugar que eu sempre busquei com o meu pai terreno, de que ele se orgulhasse de mim, e eu não tive essa oportunidade com ele.
Ele morreu com quase 80 anos e eu não tive essa oportunidade. Para mim, ele não me reconheceu como eu esperava. Ele se preocupava com coisas materiais, mas não com amor. Então, quando o Senhor trouxe no meu coração, talvez os irmãos não entendam o que isso significa, mas eu, fazendo uma força aqui, que você pensa, para não chorar, que eu sou chorona, todo mundo sabe, mas o Senhor nos dá equilíbrio, né? Domínio próprio. Quando o Senhor trouxe esse chamado sobre a minha vida, de poder subir no púlpito e falar do amor de Deus, do que Ele é e do que Ele fez, não só por mim, mas por todos os filhos, Ele estava me reconhecendo como filha amada. E Ele dizia: eu não te rejeito no público. Aquele que te rejeitou diante do público, eu não sou esse. Eu sou aquele que tem orgulho de você no público. Eu me orgulho de você, filha. Eu sinto prazer em você, filha. Amém. Eu sinto alegria quando você sobe e diz quem eu sou na sua vida. Aleluia. Por isso você se sente tão feliz. Por isso você se sente tão bem. Por isso você sente tanta alegria e gratidão. E esse era o sentimento que às vezes eu não entendia. Quando eu subo aqui, eu me sinto extremamente grata. Porque um filho que foi rejeitado pelo pai, e eu amava meu pai desesperadamente, porque ele tinha um perfil, apesar de tudo, de homem sóbrio, inteligente, bonito, bem cuidado. Meu pai era um modelo para mim, de homem, aparentemente, né? Aquela coisa, mas fraco na personalidade, covarde, né? Adúltero e tudo mais, que, né? Não precisa entrar nos detalhes, que pela postura a gente já sabe. Então eu sofri muitos anos com essas coisas, né? Então assim, nesse dia onde eu estava aqui orando e me derramando e adorando a Deus, eu não estava pensando nisso, eu não estava falando nisso com Deus, mas o Senhor me curou, trouxe dentro de mim, sabe? Filha, você é preciosa para mim. Você é preciosa. Eu fico feliz quando você sobe nesse púlpito e pega nesse microfone para falar de mim, para dizer o que eu fiz na sua vida. Eu te reconheço em público. Eu te reconheço em público. Uma vez eu estava no Parque Moscoso, para quem conhece Vitória, eu tinha uns 10 anos. 10 anos. Eu já estava na outra escola. Já registrada. Eu estava brincando, né? Correndo, era num domingo, era aquela... Domingo era dia do parque, né? E aí, um menininho se aproximou, ele devia ter uns 6 anos. E eu sempre fui muito amistosa, amiguinha. Comecei a brincar com ele, ele me chamar de amiga e eu chamar ele de amigo. E pronto, nós viramos parceirão. E fomos brincando. Foi passando o tempo. E aí daqui a pouco eu vi, né, eu estava de costas, um senhor gritou o nome do menino para ir embora, que já estava na hora. Quando eu ouvi a voz, eu sabia que era meu pai. E eu endureci ali, eu fiquei abaixada ali dura. E aí o menino levantou e falou: não, vovô, agora não. E aí eu fiz uma amiga, deixa eu ficar mais um pouquinho. Quando ele olhou para a amiga, eu não olhei para ele, eu fiquei com os olhos baixos, né? Eu me lembro. E aí ele desesperou, não, vamos. E o menino, não, amiga, pegava no meu braço, vem amiga, vamos ali naquele brinquedo, amiga, e eu dura no chão. E aí ele me puxou, eu acabei levantando e fui. E aí eu fui devagar e ele correu na frente, ele partiu assim, tinha uma área que era só brinquedos. Eu fiquei bem atrás e ele foi. Aí ele se aproximou de mim, tirou um bombom do bolso, fez assim pra mim e falou, tipo assim, vai embora.
Nesse dia eu vi quem era meu pai. Eu cresci sabendo quem era ele e a importância que eu tinha para ele. E por mais que eu me esforçasse, eu sabia que eu nunca ia atingir o padrão. E eu fui embora. Eu saí correndo. Fui embora, minha mãe estava do outro lado do parque. Eu cheguei chorando. Ela perguntou por quê. Eu falei que eu tinha caído. E fui embora. Anos depois eu contei para ela. E aí, assim, tudo isso marca de forma muito pesada, né, a paternidade numa pessoa. Então, eu entendi muitas coisas que foram acontecendo ao longo da minha vida. E quando nesse dia que eu estava orando, o Senhor trouxe tudo isso, sabe, meus irmãos, de uma forma tão forte que eu falo, meu Deus, por que você está me lembrando tudo isso? Porque eu quero te curar. Porque eu quero te curar. Eu quero te curar. Eu quero que você seja livre da dependência do homem. Eu quero que você seja livre. Saiba que eu te amo e que eu te amparo, que eu te socorro e que eu estava ali com você. E à medida que Deus ia falando comigo, eu fui ficando muito feliz. E todo aquele choro que eu estava tendo, eu comecei a sorrir. E comecei a pular aqui sozinho, igual a doida. Se chegasse alguém, podia pensar que eu estava tendo até um... E fui rindo, e fui pulando, e fui agradecendo, e fui ficando feliz. Feliz, uma felicidade tão grande, como se a minha certidão de nascimento eu estivesse recebendo naquele dia. Amém. Sabe? E tudo isso eu estou contando para vocês. Por quê? Para vocês entenderem que quando vocês vêm para cá, vocês estão sendo também tratados. Gente, hoje eu orei, eu falei assim, Deus, eu não sei convencer. Eu não sei alcançar a profundidade do coração dos meus irmãos. Mas o Senhor pode. Convence eles, Pai. Para eles virem, para eles orarem, para eles tirarem um tempo. Entenda, nós não estamos cobrando, eu não estou cobrando. Mas quando você recebe algo de muito bom, você quer compartilhar com aqueles que você ama. Então, por eu ter recebido, essa foi uma vez muito forte, mas eu já recebi outras coisas também. Eu gostaria também que vocês que ainda não tiraram esse tempo, entendessem. É um tempo diferente, gente. É um tempo maravilhoso. Exige esforço, exige sacrifício. Esse é o sacrifício vivo. Esse é o sacrifício vivo. Sacrifício não é ficar de joelhos, não é fazer penitências, caminhadas longas, como a gente vê por aí. Sacrifício é você abrir no seu tempo aquilo que é a prioridade. Dentro do seu dia, aquilo que é prioridade. Porque se Jesus voltar agora, meus irmãos, tudo que você construiu não serve para nada. Nada. Nem a roupa que você está vestindo você vai aproveitar. A gente precisa priorizar, irmãos. É urgente. Parte 1 para parte 2. Amém. Na verdade, eu não ia nem falar sobre isso hoje, mas, eu ia falar só sobre jejum. E a gente sabe que é uma chave espiritual aqui no Mindre. É uma das chaves espirituais onde nós falamos de como é bom, de como é, tão importante. E nesses últimos tempos eu tenho estudado muito sobre Apocalipse, sempre falo com vocês, sobre o fim dos tempos. E nos estudos que eu tenho feito em apostila, lendo alguns livros e assistindo alguns cursos, uma coisa que eu fiquei assim, que soou muito forte aos meus ouvidos. No fim dos tempos, a oração e o jejum vão ser determinantes. Pregadores do mundo todo, gente, de várias nacionalidades, eles têm falado isso. E eu vejo que Deus abriu esse tempo de oração aqui, não fui eu que tô. Sabe? É como se fosse um grande quebra-cabeça se encaixando diante dos acontecimentos que estão se desenrolando. E
oração e jejum. E eu conheço o jejum há muitos anos, né? Quando eu iniciei a minha vida em Cristo, eu jejuava muito mais do que eu jejuo hoje. Mas hoje a minha perspectiva do jejum está mais ampliada. E eu gostaria de compartilhar isso com os meus irmãos, né? Essa ampliação, meus irmãos, assim como eu e você oramos em línguas intencionalmente, confessamos a palavra de propósito, né, que a gente fala, né? Intencionalmente, de propósito, o jejum tem que ser da mesma forma. Nos últimos tempos eu tenho jejuado conforme a minha necessidade. Eu não sei vocês, mas comigo tem sido assim. Quando eu estou daquele jeito que eu falo, eu preciso jejuar, né? Onde ou jejua. Então, eu nos últimos tempos eu tenho andado assim. Não tenho feito um jejum de propósito, não tenho feito um jejum não diante da minha necessidade circunstancial. Não sei se os irmãos conseguem entender. O jejum que eu venho convocar e venho falar hoje para os meus irmãos é um jejum para o reino do Senhor. É um jejum que não visa a minha circunstância, mas visa a coletividade humana, visa o resgate de almas, visa o abrir e fechar portas para o reino, visa o abrir e o fechar dos céus, as comportas de prosperidade, a liberação de dons, tudo aquilo que nós, enquanto igreja, estamos, sabe, batalhando, desejando, buscando, sonhando. Algo muito maior e mais ampliado do que só o meu eu. Porque eu confesso a palavra para renovar a minha mente, para trazer a realidade de Deus dentro de mim, né? Eu adoro a Deus para sarar, né? Para adorar a Deus e para sarar a minha alma. Eu oro em línguas para edificar o meu espírito. Mas hoje eu falo de um jejum que não é só para mim, é um jejum para a igreja. É um jejum extremamente necessário e urgente, que vai abrir as portas do avivamento. Aleluia. E quando eu estava, o Senhor me chamou a atenção nesse versículo, eu estava, né, fazendo slide, eu não ia fazer slide, eu cheguei em casa e aí veio, né, o desejo de fazer slide. E eu botei esse título, eu falei, poder, misericórdia, que título estranho, e fiquei pensando sobre ele, né? E aí o Senhor me deu esses dois versículos, que está em Lucas, capítulo 4, o primeiro está no verso 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou para o Jordão. Ele tinha sido batizado com levados, né? O Espírito Santo desceu sobre ele. E foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias, no jejum, a gente sabe que é um jejum, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles teve fome. E aí continua o pai dele. Já no final do capítulo, depois que o Senhor passa por todas as tentações que o diabo vem trazendo, com todas as provocações, e vence ele com a palavra, e vence ele com a verdade, tem esse versículo aqui. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E aí o Senhor falou assim, filha, muitas pessoas estão cheias, poucas estão andando no poder. E eu falei, nossa Deus, muitos estão cheios do Espírito Santo, mas no poder, poucos estão andando. E aí eu pude entender de onde veio esse título, né? E andar no poder do Espírito Santo aconteceu logo após esse período, onde o Senhor fez um jejum de 40 dias, onde o Senhor foi tentado e venceu o maligno com a palavra de Deus. Foi um tempo
em que o corpo dele, físico, poderia estar esgotado, sem forças, sonolento, né? A gente fica assim, né? Não sei se Jesus ficou com dor de cabeça, nauseado, um monte de coisa que a gente sente. Você imagina 40 dias. Um dia, 2 dias, a gente já fica assim, você imagina 40 dias. Então o Senhor tinha todas as razões para não responder à altura do diabo, né? Estava tão cansado com aquele, né? Com aquele período ali de desgaste. Mas ainda assim, ele foi renovado. Foi despejado nele o poder do Espírito. Foi desentulhado todo e qualquer canal. E Jesus fez isso para nos ensinar, porque Jesus sempre foi limpo, sempre foi puro. Mas tudo que ele fez aqui não foi porque ele precisava fazer. Ele fez aqui para que ele fosse o nosso modelo, exemplo. Então, ele mostra aí o quanto é importante o jejum. Pode passar, por favor. E a gente vai agora para... Eu coloquei aí, gente, esse trecho de Isaías, porque é da mensagem. Como essa Bíblia, geralmente a gente não usa ela nos cultos, né? Eu a coloquei aí para poder vocês poderem acompanhar a leitura, né, com mais facilidade. Este é o tipo de jejum que eu quero ver. Antes disso, ele fala o que é o jejum que ele não quer ver. É o jejum aparente, onde demonstra fraqueza, abatimento, mas que ao mesmo tempo aquilo que você precisa abater, que é a sua natureza pecaminosa, que é a ira, que é o ódio, que é a opressão que você tem dentro de você, que você exerce sobre as pessoas, você não consegue. Você fica praticando, né? A palavra fala, então assim, os versículos anteriores ele fala sobre isso. E aí a partir do 6 ele começa a falar qual é o tipo de jejum que agrada o Senhor. Este é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça. Acabem com a exploração do trabalho. Libertem os presos. Cancelem as dívidas. Presos, dívidas. Né? Eu acabei de falar de um lugar, né, onde eu vivi, onde, né, eu fui liberta. E quando você tem essa libertação, você também se torna uma pessoa que perdoa. Ainda que eu perdoei meu pai logo quando eu aceitei Jesus, a dívida dele, eu pude falar, você não me deve mais nada. Porque eu entendi a condição que ele vivia. Ele vivia nas trevas. Quem vive nas trevas, o que essa pessoa pode dar? Nada. Ela não tem fruto para dar. O que espero que façam é repartam a comida com os famintos, convidem os desabrigados para casa, coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio, estejam disponíveis para a sua família. Achei tão bonito esse pedaço, né? Então assim, de fato, são coisas tão essenciais e que a gente não imagina que seja ligado com o jejum. Então quer dizer que estar disponível para a família também é um efeito do jejum? Sim, também é um efeito do jejum. Estar disponível para a família. Estar disponível para a família, a gente bem sabe que não é estar em casa, né? Só em casa, como uma presença inerte, mas é ser participante da vida familiar daqueles que você ama. Interagir com sua esposa, com seus filhos. Façam isso e as luzes se acenderão e a sua vida será mudada na hora. Essa é a promessa do jejum. Sua justiça irá pavimentar o seu caminho. O eterno de glória vai garantir sua passagem. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda. E eu direi, aqui estou. O jejum tem esse poder
das nossas orações subirem e serem ouvidas pelo Pai. Pode passar. Se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofocas sobre os pecados dos outros, forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, ó, a casa terapêutica, sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. A gente sabe quem é esse sol, né? A gente sabe, é o nosso Senhor. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Tudo isso é feito do jejum. Eu já li esse capítulo várias vezes na minha vida. Mas essas palavras foram saltando e flechando meu coração, sabe? Eu fui lendo e fui chorando. Parecia que eu estava assim. Parece que eu nunca tinha visto. Darei a vocês vida plena e até no lugar vazio, músculos firmes, ossos fortes, vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Até o corpo físico, gente. O efeito do jejum até no corpo físico, sobre ossos, sobre músculos, sobre esse lugar de vazio que hoje é o lugar onde boa parte da população do mundo se encontra. Depressivo, ansioso, vazio. O jejum tem esse efeito de tornar eu e você um jardim bem regado. Um jardim bem regado e cuidado, como ele fica? Florido, cheiroso, frutífero. Pode passar. Vocês usarão o entulho do passado. Foi aí que o Senhor falou, por isso eu quero que você dê o seu testemunho. Porque o entulho do meu passado me colocou aqui nesse lugar onde eu estou. O Senhor disse isso para mim. O entulho do seu passado, filho, construiu o novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa. Reparar qualquer coisa significa tudo, ilimitado, pleno, absoluto. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. O coração dilacerado. Quantos falam, né? Estou destruído. Ninguém, nunca mais amarei ninguém, nunca mais confiarei em ninguém, nunca mais. Jesus vem. E aí você restaura os laços. Você se torna uma pessoa sociável, né? Seu coração se torna habitável outra vez. Se vocês tomarem cuidado com o que fazem no dia santo e não usarem meu dia sagrado para cuidar de interesses pessoais, se tratarem-o como um dia de alegria, o dia santo do Eterno como uma celebração, se o honrarem, recusando-se a fazer negócios, os negócios de sempre, a ganhar dinheiro, a correr aqui e ali, então estarão livres para ter prazer no Eterno. Eu os farei levantar voo e voar alto acima de tudo. Eu os farei festejar a herança do seu antepassado Jacó. É o Eterno quem diz. Tudo isso, meus irmãos, é feito do jejum. Há um tempo atrás, o efeito do
do jejum para mim, Valéria, era mortificar a minha carne e aguçar os meus ouvidos à voz do Senhor. Simplificando, estou simplificando. Era morrer, sabe? Mortificar as minhas carnalidades, as minhas fraquezas, ter esse lugar de domínio próprio, ter esse lugar de poder ouvir o que Deus pensa, a direção. E é muito mais do que isso. É muito mais amplo que o Senhor tem com essa prática do jejum. É muito maior, meus irmãos. Eu fiquei assim, eu estou com quem sonha ainda, sabe? Assim como eu entendi a respeito da oração em línguas, e eu entendi o que ela faz e o que ela fez por mim, de uma maneira espiritual tão forte e eterna, assim o jejum veio fazer isso, dessa vez comigo, sabe? Ele ampliou, ele estendeu, ele abriu um leque maior. Passa aí, Luiz, por favor. E aí eu listei aí os 12 benefícios específicos do jejum que Deus deseja. Tá? Essa listagem eu tirei deste livro. Porque eu sou assim, né, gente? Eu estou estudando sobre Apocalipse, então eu compro um monte de trem, eu estudo. Então agora eu estou estudando sobre o jejum de forma mais profunda. Aí eu comprei alguns livros, estou lendo, voltando a ler outras coisas que a gente tinha no passado, cartas, apostilas. Então eu comprei esse livro, O Poder Secreto da Oração e do Jejum, do Mahesh Chavda, coisa assim. Ele é um indiano, filho de pais hindus, que se converteu ao cristianismo, que recebeu a oração em línguas, que fala como a gente fala da oração em línguas, da edificação da fé. E Deus deu esse entendimento do jejum na vida dele, de uma maneira, na experiência. Né? Ele, muito jovem, foi trabalhar numa casa de pessoas rejeitadas. Crianças que eram abandonadas pelos pais porque tinham algum tipo de deficiência física ou mental. Então, ele tem uma história muito forte. Gente, o trem travou aqui. Estou apertando aqui, mas está tirando foto e não está. Parou. Então, e aí nessa casa, ele foi usado de forma sobrenatural na cura de várias crianças. Crianças que eram deformadas ou que tinham algum tipo de transtorno, que sofreram por algum abuso físico, por maus tratos. Então, uma história belíssima da vida desse homem. Né? E ele experimentou isso através do jejum. O Senhor pediu a ele, né, que ele jejuasse, para que ele pudesse entender e sentir o que aquelas pessoas estavam passando. E que o Senhor queria curar as pessoas através dele. Hoje o ministério dele é de cura, né? Ele já é um senhor de idade. Mas assim, muito lindo. Quem puder e tiver a oportunidade, não é um livro caro, é um livro barato. Tem ele também em audiobook no YouTube, tá? Então dá para você ouvir também quando você estiver orando em línguas. É um livro que vale a pena. E lá, né, ele lista. Quando eu comprei ele, tinha essa passagem, né, que eu já tinha lido. E que eu já estava assim, com o olhão em cima, que era Isaías, né, riscando e rabiscando, escrevendo um monte de coisa. Quando eu chego no livro do homem, olha só a passagem. Eu fiquei encantada. Lá está na tradução de NVI. E aí ele coloca 12, ele extraiu 12 benefícios, né, para ficar bem fixo na nossa mente. Revelação, cura, integridade, justiça,
direção contínua, contentamento, refrigério, força, obras que permanecem, como o fluir eterno da primavera, educação de gerações futuras e restauração. Tudo isso ele restaurou ele tirou dessa passagem de Isaías 58. Então, assim, eu vejo que Deus, quando ele abre a visão, ele coloca pessoas no mundo inteiro, sabe? É igual a oração em línguas, a gente começa a encontrar pessoas que falam, às vezes a gente pensa que o negócio está por aqui e já está espalhado no mundo inteiro. Porque de fato, de verdade, o Senhor quer que todos entendam, que todos andem no poder, que todos tenham entendimento, que a igreja dele seja uma igreja gloriosa no fim dos tempos, que seja uma igreja suprida não em coisas materiais, mas suprida principalmente em discernimento, entendimento, amor, poder, para que de fato o avivamento possa fluir, meus irmãos. O avivamento possa vir com poder e glória. Pode passar, meu. Joel, eu peguei alguns versículos, como eu estou lendo, algumas coisas, então eu tirei alguns versículos para que nós possamos entender um pouco mais. Lá em Joel 2,12, nós temos a história, o livro de Joel, que é um livro profético. Ele fala do fim dos tempos. Ele fala de como o Senhor derramará o seu Espírito, de uma maneira mais poderosa do que foi em Pentecostes, de uma maneira mais avalaçadora, tá? Só que antes disso ele fala o que precisa ser feito para que tudo isso aconteça. Assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Converter o coração. E isso, essa conversão com jejuns. E isso com jejuns. Lá a gente sabe em Romanos que a conversão vem do confessar, de você falar: eu aceito Jesus, Você é salvo, você é convertido, você é nova criatura. E aqui ele vai um pouco mais adentro. Ele fala de um arrependimento, porque isso aqui é arrependimento, gente. Isso é gerar arrependimento sobre a nação, sobre a nossa cidade. Isso aqui é lutar contra principados e potestades que estão destruindo a humanidade, com ideologias, com metodologias, com comportamentos anticristo, com comportamento antibíblico. E não adianta a gente ir para as redes sociais bater boca. E não adianta a gente ir para o meio da rua levantar bandeiras. O que adianta é a gente vencer ali, porque é Ele que tem o poder. Ele que pode destronar, destruir, acabar com os principados e com as potestades. É Ele. E Ele fala: com jejuns, com choro e com pranto, com você se humilhar, você se arrepender, você entender que não é só você que é filho de Deus, que você faz parte de uma família onde muitos estão sendo mortos. Lucas 4, 18 e 19. Eu me empolgo, eu estou olhando o tempo, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Vocês estão lembrados que a gente leu agorinha, lá em Isaías 58? Libertar os cativos, libertar os oprimidos. Isso não é possível se nós estivermos nesse caminho de jejum, não pela circunstância pessoal somente, mas um caminho de jejum, olhando para a igreja,
jejuando pela igreja, jejuando pelas famílias, jejuando pela nossa cidade, jejuando pela nossa economia, porque se o nosso país vai bem, a minha vida vai bem. Se a economia do meu país está sarada, a minha bolsa também. Isso aqui é uma fala do Mahesh. Quando reivindicarmos nossa herança como filhos e filhas de Deus e começarmos a buscar a sua face em oração e jejum, todos os milagres do Evangelho do livro de Atos voltarão ruidosamente. E aí eu achei lindo o ruidosamente. Com barulho, com grande estrondo, ao cotidiano da igreja. Cotidiano, gente, é nos cultos, é nas orações, sabe? Não são só nas grandes cruzadas, não é só quando vem um apóstolo de fora, um pastor de fora, não que não seja maravilhoso, mas eu estou falando desse cotidiano que nós temos buscado aqui para nós, das pessoas chegarem aqui e saírem curadas, saradas, livres, libertas. E nós precisamos andar nesse jejum de misericórdia, de sentir a dor do outro. Pode passar. Filipenses 3, 12 e 15. Foi Paulo que escreveu, mas é como se eu estivesse dizendo isso para vocês pessoalmente, como pastora. Como aquela que foi guardada desde o ventre da mãe, como aquela que foi tirada do escondido e foi assumida no público por aquele que me amou primeiro. Glória a Deus. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Todos esses incentivos que eu tenho falado aqui, que eu disse aqui, é para estimular os meus irmãos a me ajudarem. E eu também quero ajudar a quem estiver disponível. Para nós entrarmos numa etapa nova, diferente. Uma etapa onde o jejum não seja mais circunstancial, mas tenha uma visão muito mais ampla, eterna, de reino. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado. Glória a Deus por isso. E olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus os esclarecerá para vocês. De todo o meu coração é isso que eu desejo. Eu sei que é um assunto muito amplo, muito vasto, mas eu peço ao Espírito Santo. Hoje eu falei o dia todo com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu sei que eu não alcanço, mas o Senhor alcança a profundidade do coração dos meus irmãos, a profundidade da igreja, a largura, a altura. Eu sei que o Senhor vai tocar o coração dos meus irmãos e será um tempo diferente para nós. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus. Esse é o nosso foco. Ele vem. E o nosso coração anseia por esse dia, onde veremos o nosso Senhor reunindo a igreja, para que haja um desfile glorioso sobre a face da terra, por todos aqueles que entenderam que o Senhor sempre quis uma família. Desde o início, desde Gênesis, o Senhor sempre quis formar uma família de pessoas saradas, livres, fortes, corajosas. Pessoas que tenham uma identidade
não olhando para outros homens, mas olhando para Ele, como modelo, como exemplo. Afinal, eu e você fomos criados à imagem e à semelhança de Cristo. Então, o nosso irmão mais velho deu a forma. Por isso nós somos tão lindos, tão perfeitos. Por isso nós carregamos um DNA celestial. Não só em nossos corações, mas também na nossa aparência. Que o Senhor possa colocar nos nossos corações o entendimento do que foi dito aqui nessa noite. E eu gostaria de mais do que uma simples ministração, se é que nós podemos dizer assim. Vou tomar liberdade, não conversei com a pastora sobre esse assunto, mas eu sei que ela concorda, porque eu olho para a vida dela e sei que ela pratica e faz, assim como muitos de nós. Mas eu gostaria de combinar com os meus irmãos um jejum de propósito. Um jejum porque eu quero entender mais. Um jejum porque eu quero entrar neste lugar onde o fluir dos dons do Espírito, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, doçura, milagres e maravilhas possam fluir através do corpo de Cristo. Porque é para isso que servem os dons do Espírito Santo. Para edificar o corpo. Para edificar o corpo, a igreja. Então, 2 dias que eu acho, no meu entendimento, que são 2 dias muito pontuais na semana para nós, a terça e a quinta. Então, toda terça e toda quinta, que o Espírito Santo não me deixe esquecer, Senhor, tira a minha memória. Eu vou estar colocando uma lista no grupo e vou chamar os meus irmãos para um jejum, onde quer que você esteja. Ah, minha irmã, não consigo ficar o dia todo. Pule uma refeição. Comece. Porque se eu fico dizendo que eu não consigo, de fato eu nunca vou fazer. De fato eu nunca vou conseguir. Pula um café com a intenção de fazer um jejum. Pula o almoço, pula o café da tarde, pula o jantar. Começa assim. No dia que aparecer a listinha lá, põe o seu nome. E você escolhe. Eu não vou determinar, porque cada um sabe de si, né? Se você aguenta orar, se você aguenta pular o almoço, se você aguenta ficar o dia todo, se você aguenta 12 horas, se você conta 16, você vai determinar. Mas para você ficar ligado naquele dia, nem que você só tenha 4, 5, 6 horas de jejum, mas que naquele período você fique ali, na disponibilidade do Senhor. Sabe, concentrado, conectado, orando o tempo todo, conversando com o Senhor, se colocando nesse lugar de disponibilidade, de ação do Espírito. Então, assim, eu sempre vou estar colocando no grupo, e quando eu esquecer, me lembrem, por favor, para me ajudar, porque nós estamos aqui para nos ajudar, nos estimular. Todas as vezes que a pastora convida alguém de fora para cá, não é porque ela quer fazer um movimento diferente na igreja, mas é para estimular-nos a andar mais uma milha, estimular-nos ao aprendizado, a comunhão. E assim tem que ser todas as chaves. Quando o irmão sobe para falar da oração em línguas, não é porque ele quer dar lição de moral, para dizer que sabe mais do que, mas é para dizer, gente, vale a pena, vamos orar, gente, vale a pena, gente, é bom demais, gente. E esses dias, eu até falei com Cida, né, Cida? Nós estávamos lá em Caraíba, delícia, na beira do mar lá, e eu dizendo, Cida, eu estou numa urgência de fazer jejuns, que nem eu entendo o que está acontecendo comigo. Se você, claro que a circunstância nos aperta, claro que a circunstância nos oprime, isso é sempre, o tempo todo, né? Ela vem com força em situações diferentes. Mas é algo que eu não sei identificar
esse desejo tão grande, sabe? Eu fiz alguns jejuns pequenos há uns dias atrás, parando durante a semana um dia, às vezes meio-dia. Eu comecei a voltar a fazer com mais frequência. Porque o que acontece conosco é que a gente quer se preparar. Ah, não, vou fazer final de semana. Ah, não, vou fazer tal dia, mas eu vou... Sabe, meus irmãos? E vai passando os dias. E vai passando os dias. E quando a gente vê, você fica dias, semanas, meses. E nós precisamos retomar essa prática espiritual. Isso é uma prática espiritual. Como confessar, meditar, adorar, louvar, cooperar com o Espírito, orar em línguas. Isso é uma prática espiritual. Jejuar é uma prática. Precisa fazer parte das nossas vidas. Precisa. E nós temos que parar de subestimar o diabo, meus irmãos, cada vez mais furioso, cada vez mais armações, cada vez. E o corpo de Cristo não pode ficar assistindo. Nós não podemos ficar assistindo como se estivéssemos vendo uma telenovela. Precisamos agir. Precisamos dar passos. Precisamos influenciar o mundo espiritual. Lembram do que o anjo falou para Daniel? O seu jejum, as suas orações subiram, mas eu estava a pelejar, a passar, até chegar aqui para trazer para você. Existe uma guerra travada o tempo todo. E eu estou falando com crentes maduros. Eu não estou falando com pessoas que se converteram ontem. Todos que estão aqui são crentes maduros, prontos para sacrificar. Isso é sacrificar. Coloque o jejum na sua semana. Faça isso de rotina. Vida espiritual. Andar no Espírito significa jejuar também. E nós aprendemos isso lá atrás. Mas a palavra desse ano foi muito clara. Restauração. Restauração dos muros. Restauração. E o Senhor está trabalhando isso com muita força entre nós. E eu sei, eu creio de todo o meu coração, que nós vamos ter grandes testemunhos. Amém? Amém. Vamos confessar? Tirando as obras, né? Página 8. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Pai, obrigada porque a sua palavra não volta vazia para o Senhor hoje. Antes ela faz e prospera naquilo que foi enviado. Pai, obrigado porque estou confiante hoje, pois peço segundo a sua vontade e sei que o Senhor me ouve. É porque o Senhor me ouve e que recebo tudo o que pedi. Pai, muito obrigado por fazer tudo muito mais abundantemente, além do que peço ou entendo hoje, segundo o seu poder que opera em mim. Pai, peço-te hoje pela tua graça que eu possa habitar continuamente na sua presença, a fim de que eu ande diante de ti em comunhão inquebrantável e que o Senhor me faça conhecer os mistérios da unidade com o Senhor. Estou crucificada com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo é pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Jesus, eu decido renunciar-me a mim mesmo, tomando sobre mim a sua cruz e negando a mim mesmo. Portanto, produzo muitos frutos para Deus. Fui sepultado com Cristo pelo batismo na morte, e como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, eu ando em novidade de vida. Estou entregue à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no meu corpo mortal. Eu me considero morta para mim mesmo, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, meu Senhor. A vida que tenho em mim mesmo tem sentença de morte, para que eu não confie em mim mesmo, mas em Deus que ressuscita os mortos. Eu sou de Cristo e já crucifiquei a carne com as suas paixões e ambições. Eu estou morta com Cristo quanto aos rudimentos do sistema deste mundo. Eu estou morta para mim mesma e a minha nova vida está oculta com Cristo em Deus. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Eu me deleito no temor do Senhor, e eu estou crescendo em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. A minha boca fala de sabedoria, e a meditação do meu coração é de entendimento. Eu cresço e fortaleço em espírito, cheio de sabedoria. A graça de Deus está sobre mim. Pai, obrigado por me dar uma boca de sabedoria. Agora nenhum dos meus adversários poderá resistir ou contradizer. Estou cheia do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Pai, obrigada por me dar sabedoria e conhecimento. O Senhor me dá riquezas, fartura e honra, como nenhum rei nessa terra já teve. Eu recebo o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Cristo. Os olhos do meu entendimento estão abertos e iluminados. Eu estou cheia do Espírito de Deus com muita sabedoria, competência, entendimento, conhecimento e habilidade para construir a casa de Deus e para trabalhar em toda a obra. Pai, obrigado por me ensinar no caminho da sabedoria e me fazer andar pelas veredas direitas. A sabedoria está edificando a sua casa dentro de mim, lapidando as suas 7 colunas. A sabedoria e o conhecimento são a estabilidade dos meus tempos e a força da minha salvação. O temor do Senhor é o meu tesouro. A sabedoria do Senhor me fortalece mais do que 10 governadores que haja na cidade. A sabedoria entrou no meu coração e o conhecimento é suave a minha alma. Eu estou limpa pela palavra falada. Eu me revisto do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. Obrigada, Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar.